A sua companhia é eficiente? Ela está trazendo os resultados que você espera? Nesse vídeo eu vou falar mais sobre como você pode analisar a eficiência da sua companhia, sendo você gestor, empreendedor ou investidor. Aqui eu vou falar então sobre o demonstrativo de resultado do exercício, que é o relatório contábil através do qual é possível medir a eficiência da sua empresa. Então, através do demonstrativo de resultado do exercício, nós podemos identificar o desempenho econômico da sua empresa, as receitas, os custos, as despesas e o lucro. O demonstrativo de resultado do exercício, ele é medido, ele é apurado em determinado período, podendo ser anual ou trimestral. Então, o demonstrativo ele vai verificar a eficiência da empresa dentro desse período. Para a maioria das empresas anual, e para as empresas listadas em bolsas, elas apresentam o seu demonstrativo de resultado do exercício de forma trimestral. Para a gente entender um pouco melhor sobre o demonstrativo de resultado do exercício, o DRE, é importante a gente entender sobre regimes contábeis. Dentro da contabilidade, a gente vai ter dois regimes que vão definir como o fato econômico vai ser registrado. Então, a gente tem o regime da competência, que registra o fato no momento da sua ocorrência, e o regime do caixa, que registra o fato somente no momento da transação financeira. Para trazer esses conceitos mais para a prática, vamos supor no exemplo, então, numa venda. No regime de competência, quando você realiza a venda, fecha o negócio com o cliente, já acontece o registro contábil, ou seja, já é contabilizada a receita daquela venda. Porém, no regime de competência, só vai ser registrada a venda no momento em que esse cliente efetivar o pagamento, ou seja, no momento que você receber o dinheiro, que é a transação financeira em si. Por isso, como o lucro ele é apurado no regime de competência, que é o regime utilizado para o cálculo do DRE, para a demonstração das informações no DRE, o lucro muitas vezes não se traduz em dinheiro, porque a gente está registrando muitas vezes vendas ali em que a empresa ainda não recebeu. Seguindo aqui o assunto DRE, falando agora sobre a sua estrutura, o DRE ele vai iniciar então com a receita bruta, e ele tem essa característica, o DRE é o único relatório contábil que tem essa característica de ter valores em sequência. Então os valores superiores influenciam no resultado, nos valores inferiores. Então, para a gente entender essa dinâmica, a gente vai ter inicialmente a receita bruta, depois a devolução e impostos sobre receitas, e aí a partir desse desconto a gente chega na receita líquida. Descontando os custos da receita líquida, a gente chega no lucro bruto, e descontando as despesas operacionais do lucro bruto, a gente vai chegar no valor que seria o lucro antes dos juros e imposto de renda, também chamado de LAGIR. A partir daí a gente vai ter a dedução ou a soma dos resultados financeiros, chegando no lucro antes do imposto, descontando então os impostos, a gente chega no lucro líquido. Então a gente pode ver ali que são vários valores em sequência, que um influencia no outro. E para analisar o DRE a gente precisa ter isso em mente. Então se a gente está analisando um valor no meio do DRE e ele apresenta uma redução ou um aumento, a gente tem que verificar se isso é ocasionado por questões dele mesmo ou se é uma consequência de algo que já aconteceu antes desse número. Algumas análises, então, que a gente pode fazer a partir do DRE. A primeira delas é a verificação da receita líquida, se ele está aumentando, se ela está reduzindo, se ela está aumentando acima da inflação, se ela está aumentando acima do crescimento do mercado onde a empresa atua. Dessa forma, a gente pode verificar se a empresa está aumentando o seu market share, ou seja, aumentando a sua participação naquele mercado, ou então se está reduzindo, para verificar se a empresa está adotando as estratégias certas para aquele mercado, para um crescimento sustentável dentro da área onde ela atua. Outro fator importante da gente analisar seria a margem bruta, que seria o lucro dividido pela receita líquida. Então, através da margem bruta, a gente verifica a eficiência dos custos da companhia, se essa eficiência está aumentando, se essa eficiência está reduzindo, e a gente pode verificar também se ela tem um diferencial competitivo. Então, empresas que têm margem bruta superior às outras, dentro da sua área de atuação, isso quer dizer que ela está tendo um diferencial competitivo que está lhe possibilitando cobrar mais de seus clientes, e os clientes estão vendo esse valor e estão pagando mais por isso. Então, um mercado que a gente pode ver bastante esse diferencial competitivo é o mercado de vestuário. Então, temos diversas empresas com custo até de certa forma semelhante, porém algumas empresas acabam podendo cobrar mais pelos seus produtos, porque se posicionam de forma melhor, agregam valor e atuam, por exemplo, num setor mais de alta renda. Outro fator que a gente pode analisar é a margem LAGIR, também chamado de margem EBIT, que seria o LAGIR dividido pela receita líquida. Nesse número a gente mede a eficiência operacional da companhia.
Então vamos supor, né, que a gente tem ali uma margem bruta estática, né, que ela não se mexeu nos últimos anos, mas tem uma melhora na margem Lagir. Isso quer dizer que a empresa está conseguindo vender de forma mais eficiente com os mesmos custos administrativos, os mesmos custos de venda, né? Ou até as vendas às vezes não crescem tanto, né, mas a empresa está conseguindo reduzir o seu custo administrativo ou o custo de vendas de alguma forma. Outro ponto que a gente pode identificar dentro da margem Lagir é que essa margem ela não é tão estática quanto a margem bruta, ela tende a variar mais, né, ao longo dos anos. Isso porque dentro dela podem incidir despesas ou receitas não recorrentes, ou seja, custos, né, e receitas, enfim, que não fazem parte do operacional da empresa, não fazem parte do dia a dia, né, são situações mais esporádicas. E aí, quando elas acontecem, elas vão impactar o Lagir. Então, quando há um salto ou um decréscimo muito grande do Lagir, é muito interessante, é importante a gente identificar o motivo para aquilo estar acontecendo, se não é referente a algo mais esporádico da companhia. Além disso, a gente vai ter a margem líquida, né, que também é importante ser analisada, que seria o lucro líquido dividido pela receita líquida, né? Através desse índice, a gente verifica a eficiência global da empresa e também verifica quantos por cento os sócios estão tirando de rentabilidade sobre suas vendas, ou seja, quanto das suas vendas está sendo direcionado para os seus sócios. Outro ponto importante para ser verificado na margem líquida é a questão do ganho e perda financeira. Então vamos supor que a gente tem uma margem Lagir estável, mas a gente tem uma alteração na margem líquida, isso provavelmente está vindo ali de um ganho ou de uma perda, né, de um custo financeiro. Então pode estar vindo então de investimentos financeiros que a empresa está fazendo que estão dando bom retorno, ou alguma proteção financeira que a empresa adotou que deu esse retorno para a companhia, ou então a empresa está tendo um custo muito alto da dívida, né? A gente pode verificar isso através da margem líquida, né, tendo em vista que a gente tem uma margem Lagir estagnada. E esse é outro ponto importante, né? Não adianta a gente só verificar a margem líquida, a gente sempre precisa comparar ela com outras margens, né, com outros fatores, porque a margem líquida, como é a eficiência global da empresa, tem outras coisas que podem estar influenciando esse valor, né, e não necessariamente a operacional da empresa. Em alguns casos mais esporádicos, acontece da empresa estar com um operacional nem tão bom e às vezes até ruim, porém o lucro ele está interessante, né? Mas isso é por uma questão financeira e não do operacional da companhia. E aí é uma situação a ser analisada de forma mais efetiva, né? Mais analítica. Por último, então, não podia faltar, né, o EBITDA, que seria o lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações, também chamado de Lagida, que não é um valor que aparece por padrão no DRE, ele precisa ser calculado à parte, mas todas as empresas que têm suas ações negociadas em bolsa já apresentam o EBITDA nos seus relatórios financeiros, né, mas ele é de fácil cálculo, é apenas somar as depreciações e amortizações no Lagir para identificar de forma mais efetiva a eficiência operacional da companhia, como também a sua capacidade de geração de caixa. Então o EBITDA, o Lagida, né, vai ser uma expectativa de geração de caixa que vai ser entregue, né, esse dinheiro vai ser entregue para a empresa esse ano ou em anos posteriores, dependendo ali do crédito que ela dá aos seus clientes. Outro fator importante da gente falar sobre EBITDA é que é um ponto crucial para as companhias, porque muitas empresas são negociadas em um múltiplo do EBITDA, né, sendo negociadas elas muitas vezes a 10, 15 vezes do EBITDA. Então o EBITDA muitas vezes é uma base para identificar o valor da companhia. Se você tem interesse em uma assessoria de investimentos personalizada para a sua companhia, por favor, deixe aqui nos comentários ou me mande diretamente. Nesse vídeo era isso, espero que tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar, e para mais vídeos sobre finanças, me sigam aqui no perfil. Forte abraço e até a próxima!